E aí, moçada, beleza? Caraca, é nós aqui para mais um episódio do Prof Play, o podcast que vai mudar a tua forma de ver o mundo. E estamos aqui, eu, o professor Carlão e o meu parceiro Taone, para mais um episódio hoje, moçada, trazendo um tema que eu tenho certeza que a galera não esperava. Não, diferentão. Diferentão, que é o seguinte: por que ser e por que não ser professor? Por que diabo escolher essa profissão ou não escolher? Vamos deixar o negócio em panos claros, caso você já tenha tido, talvez, a ideia de trabalhar com isso, que é legal pra caramba. Putz, é show de bola, né? Show de bola. E ser professor é uma das perguntas que eu mais escuto, assim, por que você resolveu ser professor? De onde você tirou essa ideia de abordar este cacete desta profissão, né, cara? Ai, nego fala, você é maluco, rapaz, tanta coisa pra fazer, você vai inventar de ser professor? Pô, isso aí é um bagulho louco, né? É assim mesmo. Que eu escuto isso. E quando o nego fala assim, você trabalha também ou só dá aula? Tem pior, rapaz, você é tão inteligente, por que você não escolheu outra coisa? Por que você não escolheu outra coisa? Mas, cara, putz, é muito louco, né? Eu acho que a gente pode pensar de duas formas. Você colocou aí na introdução duas perguntas. Por que ser? Por que não ser? E eu já vou começar te atropelando, para não perder o costume, e vou falar de uma coisa que eu falo sempre para os alunos. A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai escolher tua profissão é o que você não quer fazer. O que você não vai fazer de jeito nenhum, certo? E, eu, por exemplo, não seria médico de forma alguma. Se eu tiver que pegar um bisturi, abrir a barriga da pessoa, você fala assim, Carlão, tem que abrir a barriga do cabra, senão ele vai morrer. Morre nós dois. Morre ele da enfermidade e eu de pânico, né, cara? Não tem jeito. Pra mim não dá. Eu não tenho a manha. Rapaz, eu também falo muito isso, especialmente começo de terceirão, começo de cursinho, e eu conto uma história que parece anedota, mas é verdade. No começo da minha carreira, quando eu tinha 18, 19 anos, dava aula em cursinho popular, que também já foi sua vida, você até fundou um cursinho, né? Exato. Aí, dando aula em cursinho popular, um dia, uma estudante, muito boa estudante inclusive, super aplicada, chegou em mim e falou assim, então eu já sei o que eu vou fazer. Falei, o que você vai fazer, filha? Ela, geografia. Falei, caralho, aquela massageada não é, né? Falei, nossa, dava tudo às frentes, falei, tô voando, né? Eu falei, puta que maravilha, por que você vai fazer geografia? Falou assim, não, porque eu vou ser documentarista da National Geographic. Falei, que maravilha, pega um estágio pra mim lá também. Segurar uma câmera, gravar um solsto, escalar uma montanha. Por que eu tô falando isso? As pessoas, eu acho que final de adolescência e tal, elas têm uma imagem da profissão, mas elas não enxergam a formação que vem antes da profissão. Puta, a pessoa não fala assim, eu quero ser médico, não, eu quero ser neurologista no John Hopkins. Então joga muito alto. Puta, é claro que sonhar é legal, mas eu acho que um primeiro passo pra gente é assim, o que é necessário para ser um professor, não é verdade? Que precisa. E aí, putz, eu acho isso legal pra caramba. Uma conversa dessa é muito boa, né? Vai durar 3 horas, né? Parte 1, 2 e 3. Moiou pra nós, né? Nós estamos aqui, naquela, mas a cabeça vai fervendo. Assim, eu tava falando pra você antes da gente começar, eu tô pensando como abordar pra gente não ficar pipocando. Porque a cabeça vai muito longe, cara. Vai muito longe. Eu me lembro de quando eu estava no ensino médio,
Eu não sei te falar se isso foi no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Só. E se foi no primeiro, eu não sei se foi na primeira vez ou na segunda. Porque eu fiz 2 vezes o primeiro colegial. Né? Tá ligado? Eu não era aquele aluno falando, nossa, que aluno top, né, mano? Qualquer dia você conta a coisa que você repetiu de propósito, que eu sei também. O cara repete pra fazer identidade. Mas... Adolescente é um bicho complicado. É verdade. Mas enfim, e teve uma atividade da aula de filosofia, que era você entrevistar uma pessoa acerca dos elementos da profissão. E eu fui entrevistar um tio meu que também era cientista social e que também era professor de cursinho. Aliás, eu me inspirei muito nele, meu saudoso tio Manuel de Almeida Júnior, o tio Mané, conhecido também em Jabuticabal como Mané do Brinco. Foi o primeiro cara em Jabuticabal a pôr um brinco na orelha. Você acredita, moderno, cara? O primeiro guarda, velho. Lá nos anos 80. Cara. E eu fui fazer uma entrevista com ele, e tinha as perguntas e tal. E eu perguntei, o que precisa para seguir nessa carreira? A primeira coisa que ele disse eu nunca mais esqueci. Ele falou, gostar dos livros. Cara, eu fico arrepiado de lembrar. Gostar dos livros. E eu demorei para entender. Não é você ser um ávido leitor de tudo que é coisa. Não é o seu principal, sua meta de lazer, aquela coisa que a galera fala assim, uma tarde perfeita é deitar numa rede, um bom livro. Putz, eu sei deitar na rede, eu vou dormir, irmão. É coisinha de Instagram, de vitrine de quem não é da área. Exato, né? Livro é trabalho. O meu lazer é fazer churrasco, tomar uma cerveja, certo? É ver o Corinthians, Corinthians. Esse é o meu lazer. O livro é o trampo. E é sentir prazer no conhecimento. Essa foi a primeira coisa que ele falou pra mim. Isso gravou muito em mim, certo? O que eu tenho certeza disso. O que eu tenho que me faz ser um bom professor. Porque, veja, eu vou fazer uma vírgula aqui sem me alongar muito. Eu não sou modesto. Eu não sou um cara humilde, aquela humildade besta de não, eu tô me sorrindo. Não, cara, eu falo pra você que tá me olhando, eu sou bom pra caralho. Naquilo que eu me proponho a fazer, eu sou foda. E aí, como que eu consigo chegar nisso? Eu não suporto dúvida. Não suporto dúvida, eu quero saber. Se eu tenho uma dúvida de uma parada, eu quero saber. E se eu quero saber, eu não fico sossegado enquanto eu não descubro. Hoje, com a internet, ficou mais fácil. Claro. Agora, na época da enciclopédia, era um bagulho bem louco. Né? Como é que isso pega em você? A questão da curiosidade, da vontade de saber? O que você acha, na verdade, que é o que te fundamenta para ser um profissional top de linha? Cara, eu acho que existem 2 elementos, no meu caso. O primeiro, de alguma maneira, acho que está bem amarrado com todo mundo que trabalha com educação. Pensando aqui em educação, instituições escolares, pós-graduação, ensino técnico, não estamos falando de aula de zumba, de crossfit. Também é uma maneira de ensinar, mas a gente está falando aqui de uma maneira um pouco mais conservadora, vamos colocar assim. Acho que a primeira coisa que conecta quem está na área é ter tesão em aprender coisa nova. É a mesma coisa, né? É a mesma. E esse tesão de aprender coisa nova, essa vontade, essa libido, se for para usar um termo assim freudiano, geralmente a matriz disso está no livro, está na literatura, está nesse suporte clássico que suporta diferentes tipos de conhecimento, que é o livro. Por quê? Se você pega, de repente, e lê um livro sobre a Palestina,
Vai passar o tempo, dependendo da intensidade que aconteceu a sua leitura, você vai ter tatuado na sua memória informações sobre a Palestina. Isso é um caso. Se você assistir um filme sobre a Palestina, você também vai ter um certo repertório, mas isso meio que se dilui. O negócio não impregna do ser da mesma maneira. O livro, por ser um exercício muito ativo, muito persistente, muito demorado, ele joga com um jeito de fazer você memorizar, adquirir repertório e saber expor isso na oralidade, que é diferente. E eu sempre tive fascínio pelo objeto livro. Carlão, recentemente eu faço disciplina do doutorado. Fazer disciplina de pós-graduação é uma insanidade, são 10 encontros, 10 livros, é livro esgotado, você não acha os livros, é aquele caralho de asa. Então, a gente pega PDF. Recentemente, muito recentemente, eu consumo um livro há muito tempo, eu li num Kindle. Kindle é um aparelhinho que acho que é fabricado pela Amazon, é comercializado pela Amazon, que é um livro digital. Ou seja, você corre as páginas como se fosse um livro, mas é um aparelhinho assim, tipo um mini tablet. Eu tinha preconceito contra o Kindle, velho. Por quê? Pela paixão que eu sempre tive pelo livro. Eu falei assim, puta, mas é muita sacanagem, eu tô traindo meus livros se eu pegar um Kindle. Aí um dia apertou a conversa, eu peguei o Kindle da Lorena para conseguir ler um livro, acabei gostando, aí eu tô na sala dos professores, de janela, tranquilo, lendo um livrinho, chegou o professor Sampaio, que também é professor de sociais. Aí ele falou assim, ó, você se acostumou com essa porra? Eu comprei um Kindle, vendeu o Kindle para mim por preço de banana. Então, para você se ligar que essa coisa do fascínio pelo livro, eu acho que nos conecta. Isso é um dado. Já vou passar para você. Segunda coisa que me empurrou para dentro da profissão, que tem a ver com o motivo por que ser professor. Eu detesto escritório. E como que eu descobri que eu detesto escritório? Trabalhando em escritório. Quando eu tinha 17 anos... eu trabalhei no escritório famoso de arquitetura e engenharia civil da região de Campinas. E aí um dia, bicho, eu comecei a fazer uma planta, um loteamento de um bairro lá. E aí o negócio estava bem no prazo, tal, eu tinha que entregar. E o programa que você faz isso chama AutoCAD, né? E eu comecei a ferver no AutoCAD, já era horário de verão. Eu comecei o trampo 2 horas. 14 horas. Chegou um dado momento que eu senti um certo cansaço, eu falei, porra, vou tomar um café. Eu olhei pela janela, estava escuro, e era horário de verão. Ou seja, eu fiquei de 5 horas e meia, 6 horas hipnotizado por um trabalho e eu não vi o dia passar, velho. Eu não troquei ideia, eu não aprendi nada, sabe assim, eu não fui desafiado, nada me inquietou, o negócio foi mecânico. Falei, isso pra mim não dá. Uma vez que eu não sirvo para trabalhar em escritório, qual tipo de ambiente de trabalho para mim pode ser maneiro? Sala de aula. Foi um start. Entendeu? Você teve outros trampos, além da sala de aula, que te ajudaram a enxergar que a sala de aula é o seu lugar? Não. Você já... Não, é muito louco isso. Eu tô escutando você falar e é não, cara. Porque eu vou moleque pobre, né? Que cresce periferia... escola pública, as possibilidades e perspectivas elas são diferentes. Então, por exemplo, eu ajudei, uma vez eu e meu irmão inventamos de ajudar na colheita do algodão. Puta, que trampo filho de uma égua, velho. Colher algodão na mão e outra, não acaba, né? Como é que você enche a porra de um saco de algodão? O negócio não tem fim, cara. Sabe? É um puta de um trampo. Ah, não rola. Já me liguei, vários eventos. Um dia a gente conta isso com mais detalhe. Mas o meu avô foi muito bom nisso, que ele me ajudou a entender que trabalho manual não era minha. Que eu tinha que ir pros livros. Né, cara? Eu trabalhei de office boy, trabalhei de balconista, numa livraria e papelaria lá em Jabuticabal. E depois, cara, foi muito louco isso, porque durante o ensino médio, eu fazia parte de um grupo religioso, Mocidade Espírita. Então, esse trampo da oralidade era muito forte ali. Tinha que falar. Muito.
Meu avô me forçava a fazer leituras e pequenas palestras no centro espírita que a gente frequentava. Isso, então, eu tinha que estar em contato com o livro e preparando, pá. E eu comecei a usar essas habilidades que eu desenvolvi em casa, no centro, ali no grupo religioso. Eu comecei a dar aula para os meus colegas. Eu tinha uns amigos que tinham dificuldade em algumas matérias, principalmente história, geografia, a galera patinava, filosofia e tal. E eu achava, letra. Nossa, eu achava muito fácil. E aí, foi um negócio muito louco, cara, que eu fui uma vez, dei aula, passei a tarde inteira explicando, tinha várias pessoas juntas e tal, e eles foram bem na prova, e dali pra frente eles começaram a pedir sempre, só que eu comecei a cobrar. Comecei a cobrar, maluco. Trabalho é ruim, de graça não existe. Não, comecei a cobrar. Essa foi fera. Não, e é um negócio, depois você vê, né? E depois tem gente que fala que eu sou comunista. Comunista aonde? Larga, rapaz, sério? o relógio do cara meu. Que Comunista. isso? E aí eu comecei a cobrar, cara. E foi com essa grana que eu comprei o meu primeiro Microsystem CCE duplo deck CD player. Rapaz, que veneno. Venenoso, cara, desse tamanho, tocava 2 toca-fita e ainda tinha um CD. Era campeão. E aí eu peguei gosto por essa parada e comecei a me dedicar pra isso. Então eu decidi, vou ser professor. Você viu que era rentável logo. Cara, e é muito louco isso, porque quando tudo vai da perspectiva que você tá. Claro. Tudo vai da perspectiva. Você olha a remuneração do professor. Puta, o professor ganha mal, coitado, fudido, trampa pra caramba, tá sempre lascado. Depende de onde você tá olhando. Se a sua perspectiva é um negócio que vem muito baixo, o professor ele vai muito pra cima. E, mais uma vez, o meu tio Mané, que eu morro de saudade dele, infelizmente ele faleceu, ele começou dando aula em escola privada. E naquela entrevista que eu citei, perguntava da remuneração. Aí ele falou, na iniciativa privada é livre negociação. Quem faz o seu salário é a sua qualidade e a sua imposição. Vai pra cima que não tem limite. E aquilo gravou na minha cabeça. Falei, não tem limite, eu achei massa, entendeu? Eu achei legal. É pra baixo, é pra cima. Pros dois, né? Pros dois. Sim. E aí entra outra coisa, cara. Isso é uma característica pessoal. Eu nunca olhei uma parada e falei assim, esse bagulho não é pra mim. É lógico que você tem limitações, coisas... você vai jogar futebol, não sei como é que você era jogando futebol, sempre fui horroroso, chutava com a canela, pisava na bola, caía, sempre uma catástrofe. Então, tá lá, só você não serve pra isso. Agora, tudo que dependia do intelecto, eu pensava, eu consigo essa porra. Ué, fulano consegue, eu consigo também. Eu vou pra cima. E por que não? E o que você tem que fazer pra ganhar dinheiro dando aula? Você tem que falar os bagulho de forma clara. E como é que você fala os bagulho de forma clara? Fale a linguagem de quem tá te ouvindo. Exatamente. Não adianta eu chegar lá num mosteiro cheio de jesuíta e usar a linguagem da vila. Não vou me conectar com os caras. Não adianta eu chegar numa turma de ensino médio e ficar falando com os caras apenas o português correto, pautado nas normas gramaticais. Não vai dar certo. Então eu tenho que me conectar com as pessoas. Mas tem funcionado pra caralho. Tem funcionado. Então foi isso, cara. Sabe? Dinheiro. Olha que coisa louca. Quem me chamou, quem me estimulou para ser professor? Dinheiro, cara. Dinheiro. Eu gosto de dinheiro, pode pagar eu. Inclusive, a gente está captando os nossos primeiros patrocinadores. Já tem alguns na agulha. Vamos segurar a informação, porque não é verdade no próximo episódio. Mas se você quiser brincar com a gente, colocar a sua marca, vem trocar ideia aqui. É nóis, o negócio vai ser bom para todo mundo. Carlão, sua história me lembrou um pouco o início da minha. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tinha aula, cara, com um cara de geografia que era foda. O cara era o bicho e ele não era geógrafo, ele era sociólogo.
Mauro Feola. Esse cara, ele era mestre em sociologia do cinema. Então o que ele fazia? Ele colocava um cinema, uns curtas, tipo um filme polonês, um filme escandinavo, um filme do Sri Lanka. E a galera ficava assim, mas o que isso quer dizer? Aí ele dava umas jogadas, ele falava assim, o que vocês chamam de cinema no dia a dia é mais ou menos 5% da produção cinematográfica mundial. O resto, que fala de coisa diferente, produtiva, crítica construtiva, vocês nem sabem que existe. Só que ele era um cara que ele tinha, tipo assim, um estilo de aula que hoje eu não sei se seria plausível na sala de aula. Ele era praticamente intempestivo. Ele colocava o dedo na ferida de um jeito, velho, que a galera ficava muito desconcertada. E esse cara, embora ele provocasse um certo mal-estar na sala de aula, ele provocava uma coisa que eu acho que toda boa aula tem que ser capaz de provocar, independentemente da disciplina, que é inquietação. Eu acho, e você vai concordar comigo, que uma boa aula tem que dar conta de inquietar, de provocar, de tirar da zona de conforto, porque isso vai gerar no estudante um raciocínio onde ele vai captar um negócio novo, onde ele vai articular uma informação nova. A certa altura, no segundo ano, esse professor distribuiu seminários para finalizar o ano. E aí, bicho, o meu seminário era em dupla, era com um cara chamado Jean, que era o meu amigo maconheiro da época, né? Irmão do Giovanni, não? Não. E aí, cara, Jean era aquele cara bom vivant, fazia o mínimo, mas na hora articulava, ia dançando conforme a música e ia tocando o barco dele, meu irmão. Chegou na véspera do seminário, irmão, eu lembro como se fosse hoje. O Jean saiu da escola. Tchau, obrigado. Aliás, ele nem falou obrigado, nem tchau, ele só saiu, só desapareceu. Eu cheguei no Mauro, falei, Mauro, bicho, falei, o Jean saiu da escola. Ele falou, e aí? Falei, e aí que meu seminário é em dupla com o Jean. Ele falou assim, e aí? Falei, e aí como é que eu vou fazer essa parada sozinho? Ele falou assim, foda-se, o seminário é seu, não é meu. O cara era nessa vibe. Adoro. Falei, nossa, velho, que cara crocante. Na hora que ele falou, eu mijei nervinho. Eu falei, não, larga a mão disso aí. Só que, ó como que é o ser humano, em volta tinha uma galera, uns 5, 6, falou assim, vixe, vai ser uma bosta isso aí, só o Taone vai fazer. E de fato, se eu avaliasse a situação dentro do meu histórico, naquele contexto, era pra ser uma bosta mesmo. Porque era um estudante medião, igual você. Mas aí, velho, mexeu com um negocinho chamado ego. Falei, agora vocês vão ter um seminário. Eu lembro até hoje, brother. Bacia sedimentar amazônica. Por que tem petróleo? Por que o solo é profundo? Por que lixivia? Por que o doxel tem 50 metros? Caracterização do núcleo da Amazônia. Cheguei em casa, agarrei nos livros, aquelas apostilas do objetivo, estudei. Chegou no outro dia, não tinha slide, não tinha nada. O bagulho foi no pelo mesmo. E na adolescência, a voz do caboclo oscila. Você lembra de uns dias que a sua voz estava mais grossa do que era? Tipo o Fernando Henrique, assim. Rapaz do céu. Aquele dia eu tava pegado a Sidney Magal. Uma voz rouca da porra. Comecei a dar aula, cara, mesmo. Eu falei assim, ó, fica em silêncio por gentileza. Aqui já deu um esporro na moçada e pau no gato. E eu fui falando, e eu fui lembrando. Cara, eu lembro como se fosse no meio da exposição. Eu falei, caralho, eu sei falar em público. Eu levo o jeito pra esse negócio, eu nem sabia. Porque eu comparei com os outros seminários. E eu vi que a galera, de alguma maneira, tipo, deu uma patinada, assim, sabe? Quando tem o que falar, mas não consegue falar, o negócio foi ficando meio estranho. E aí, naquela aula eu percebi, putz, esse trampo pode ser legal e parece que eu tenho uma predisposição natural para isso. Descobri sem querer, respondendo parte da pergunta que iniciou o nosso episódio. Por que ser professor? Em grande medida, porque pode ser o seu talento. Eu acredito que muita gente tem esse talento e ou menospreza,
ou não usa, ou de alguma maneira não vê como ele pode ser aplicável não só a essa profissão, mas às outras. A facilidade da linguagem, da oralidade. Isso é, muito bom, né, cara? E eu vejo coisas bem importantes. Isso que você falou é genial, né? Porque quando desperta a chama. Eu não tive esse start porque foi um processo familiar, né? Vivia na hora que você viu, você já estava. Já estava fazendo. Então eu não tive esse momento chave, assim. Mas é um negócio muito louco, porque quando você escolhe ser professor, você escolhe algumas coisas que vão atingir sua vida de forma intensa. Você vai sempre estar em contato com duas coisas importantes, que eu adoro: ciência, conhecimento, aprendizagem e pessoas. E principalmente pessoas jovens, pessoas que querem buscar, que querem ver, que acreditam na mudança, que acreditam na possibilidade. Parece que toda vez que a gente dá aula, é como se a gente bebesse um pouquinho da juventude dos caras, né, mano? E aí eu lembro quando eu era moleque, eu via um cara de 40 anos, falando, nossa, mano, que cara velho da porra. Tá louco, o cara tá esfarelando. E hoje eu tô com 42, já vou fazer 43. E, cara, eu me sinto muito bem, a minha cabeça flui bem, eu consigo olhar. Eu não tenho, por exemplo, essa coisa que muitos colegas têm. Antigamente que era bobo, antigamente que era... pra caralho. Velho, antigamente era legal. Era legal pra caramba, mas passou. Agora nós estamos no hoje. Como é que nós vamos fazer hoje? Então, eu curto muito essa coisa, né? Esse despertar e tal. E quando pensa no lance do por que não? Porque você perguntou por que ser, por que não ser? Por que não ser professor? Você pensa em alguma coisa que colocaria um impedimento, um bloqueio, além do talento? O cara vai falar na frente dos outros, ele trava. Bom, não dá. Mas isso, bicho, eu acho que nem chega a ser um não. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa agora, colocando o meu em risco na reta, que vai revelar um certo preconceito meu. Cara, eu cursei licenciatura em Geografia, bacharelado em Geografia, mestrado em História. Nesse percurso, que soma uns 8 anos de universidade, eu tive disciplinas pedagógicas. Em tese, o objeto da pedagogia é justamente o processo de ensino e aprendizagem. Como que se dá essa conexão entre quem quer ensinar e quem se dispõe a aprender? Eu acho que esse pode ser definido como objeto da pedagogia. Eu não sou pedagogo, mas fiz disciplinas pedagógicas. Carlão, eu fiz várias, com vários professores. Na última, eu cheguei à seguinte conclusão: ninguém ensina o outro a ensinar. É como você tentar ensinar o outro a ser feliz. Eu acho que é o seguinte: ou você é dono de uma natural predisposição para a linguagem e você tem um tesão de explicar, e aí você pega os elementos teóricos, práticos da pedagogia e vai, introjetando no seu jeito de ensinar, ou, no limite, você copia alguém que tem um estilo que você gostaria que fosse o seu. A verdade é essa. Ou você está dotado de uma estética, de um jeito seu de fazer, ou você vai fazer com que o seu jeito esteja implicado de alguma maneira no jeito do outro que você admira, que você acha que funciona. Então, esse elemento eu não acho que leve a não escolher a profissão. Um elemento que eu acho que leva a não escolher são elementos práticos de dia a dia. Vou te dar um exemplo. A gente mexe com o interior de São Paulo. No interior tem muito trabalho, mas o trabalho está espalhado. Se a pessoa tiver numa situação dessa, e é muita gente que está numa situação dessa, e ela não se predispõe a passar algumas noites fora de casa, a encarar a rodovia,
a ter mais de um patrão, 3, 4, 5, às vezes mais, e entender que cada instituição tem uma regra, tem um jeito, tem uma especificidade, se você não consegue ter essa dinâmica de ficar trocando de empresa e entender que cada empresa é um universo próprio, talvez esse seja o motivo para você não escolher essa profissão. Porque a gente tem que ficar pulando um galho pro outro o tempo todo. Não, mas aí é uma realidade mais nossa mesmo, né? De ensino médio, de pré-vestibular. Porque de repente o camarada tem o cara quer ser professor de gramática e quer dar aula de ensino fundamental. Em 2 escolas, na mesma cidade, ele enche a carga e ele não precisa viajar. Né? Mas é que eu acho que é uma tendência, a vontade de pluralizar. Não, eu porque entendo, vira uma segurança. Sim, mas é um perfil. É um perfil de professor. E não a categoria professor. Não é uma regra. Claro. Quando eu falei assim que eu acho que para ser professor, a primeira coisa, você não pode travar, eu concordo quando você fala que você chegar lá, você não tem o seu estilo natural, o que você vai fazer? Você vai copiar de quem você achou legal. Veja, eu considero que eu tenha uma predisposição a esse tipo de atividade. Contudo, os primeiros anos de carreira eu tinha muitas atitudes pautadas nos professores que eu achava foda. Eu olhava os caras, pô, fulano fazia isso, dava certo. Vou fazer. Nessa aula ele contava tal piada, dava certo. Esse aqui ele fazia tal negócio, dava certo. Eu fazia, certo? E aí, devagar, eu fui encaixando o meu perfil e o meu... estranho falar assim, né? Mas o meu eu supera aquele personagem que eu havia criado. Mas eu penso que outra coisa, assim... Se você não gosta de gente, não é o caminho. Não é o caminho. Você tem que gostar de gente. Você falou que você ficou no escritório lá X horas e aquilo te incomodou, não ver o dia, não ver a realidade, pá. O professor trabalha muito? Pra caramba. Bicho, é corrigir prova, é preparar a prova, é ler os negócios. Você tá em quantas? Eu tô em 7 escolas diferentes, são 7 burocracias diferentes, 7 condutas diferentes. A cabeça tem hora que pira, tal prova quer, tal escola quer uma prova, outra quer de outro jeito, bababá. Trabalha pra cacete. Mas você tem 2 grandes compensações. Tirando dinheiro, eu não vou discutir dinheiro, porque dinheiro é você que vai fazer dentro daquilo que você escolhe. Agora, eu vejo importante, eu queria que você falasse sobre isso rapidão pra nós. Eu acho foda, ter contato com pessoas. Estar na vida de pessoas. Cara, é um bagulho tão louco isso, bicho. Porque o que você fala impacta na vida do outro de uma forma a trazer transformações naquele ambiente, cara. E, pô, eu tô há 20 anos de carreira, tem ex-aluno que me encontra, Carlão, lembra quando você falou tal coisa? Eu fiz isso, e a minha vida assim. É muito louco. E muita gente nem lembra. Não, esses dias eu vi um moleque, pô, hoje ele tem 30 anos, ele fez faculdade de música, e ele trampa com música. E ele postou um videozinho no Instagram falando o primeiro contato que ele teve com outras possibilidades musicais, que fez ele despertar para as possibilidades musicais, foi quando um professor dele estava dando aula e fez assim, ó. Tocou um samba. Com a mão. Quem fez isso? Fui eu. Maneiro. Fui eu, faço isso direto. Às vezes o cara tá com o piano, eu começo lá, e os moleques começam a tentar e tal. É uma coisa muito louca. Olha que coisa, eu impactei a vida daquele cara assim. Se curte isso, vem com nós. Vem com nós. Gosta de gente? Legal. Falei que tinha 2 coisas, citei uma. Segunda, rápida. É muito bom não ter que trabalhar de terno e gravata, não ter que não ter que pôr jaleco, vou trabalhar de bermuda, de tênis, de camiseta de banda, mando meu cliente tomar no cu. Eu também. O cara tá enchendo o saco, falou, filho, vai tomar no seu cu, não enche o saco não. Puta, isso é legal pra caramba. Essas 2 coisas fazem muita diferença pra mim. Isso de a gente
conseguir, no ambiente de trabalho, provocar coisas que vão influenciar uma vida, cara, isso além de ser muito legal, de alguma maneira reverbera também no tamanho da responsabilidade que é mexer com a educação, cara. Por quê? Por outro lado, você também pode causar um estrago na vida de uma pessoa. Então, eu acho que a escolha por mexer com educação passa pela seguinte noção: você tem uma responsabilidade incrivelmente grande na sala de aula, pro bem e pro mal. Isso te coloca numa situação que vai te empurrar a tentar mostrar os seus melhores instintos, o melhor que você pode ser, porque você sabe, se assim não for, corre o risco de você gerar problema na cabeça das pessoas. Você tá entendendo? Carlão, eu vejo bastante em sala de aula problemas que são fabricados pela própria classe, que transtornam e geram ansiedade, geram pavor, geram melancolia, porque o estudante, às vezes, ele fica achando que é anormal ele não entender tudo. Puta, eu não consigo entender geomorfologia, não vai. Sabe o que eu falo? Relaxa, irmão. Tô aprendendo também. Chega com nós. Esse tipo de sutileza que está na profissão, que a gente conseguir falar sobre coisas que vão além da apostila, além do repertório, e implicar em mudanças na interpretação, na ideologia, na vida, até mesmo às vezes no desenvolvimento do futuro daquela pessoa. Puta, eu acho isso incrivelmente legal, e às vezes acontece nos momentos que você não espera. Carlão, ano passado, no começo do ano, pré-pandemia, portanto, bem no começo do ano, entre finalzinho de janeiro e começo de fevereiro, houve algumas chuvas catastróficas no meio oeste paulista. E uma cidade particularmente afetada foi a cidade de Botucatu. Eu lembro muito bem disso. Cara, a gente estava no intervalo, devia ter uns 8, 9 professores falando da chuva, do prejuízo, tinha desaparecido gente, uma tragédia o negócio. E a gente falando tal sobre isso, por que acontece, por que não acontece, aquele papo. Entrei para dar aula no terceiro ano, devia ter mais de 100 pessoas naquela sala. Muita gente. E eu dando aula e pensando naquilo e dando aula. Do nada, bicho, eu olhei para a porta, tinha um funcionário da concessionária da rodovia na porta, de laranja, de uniforme. Falei, caralho, será que eu tô alucinando? Será que eu tô vendo coisa? Aí o cara me chamou, velho. Eu falei, é comigo? Ele é, professor, vem aqui. Eu falei, nossa senhora, fudeu. Aí fui conversar com o cara e falou assim, olha, infelizmente a gente achou o nosso funcionário que veio a óbito, ele é pai da fulana de tal que estava na minha sala, velho. Deus me livre. Do nada, cai essas bombas atômicas no seu colo, do nada. A menina, ela ainda não sabia, cara. Olha, falar disso me dá até um negócio. E aí, numa situação dessa, irmão, não tem protocolo, não tem faculdade, não tem preparo para um negócio desse. Ali é o ser, o teu caráter e a sua vontade de fazer alguma coisa. Aí a menina foi retirada da sala, obviamente, conversaram com ela e tal. O coordenador completamente atabalhoado com a situação. Eu falei, e agora, mano, o que eu faço? Ele falou assim, dá aula. Eu falei, você tá maluco? Que jeito? Eu falo, falar do quê? Não tem como. Aí ali é um momento para ilustrar a responsabilidade do trabalho, que eu acho que eu pude fazer diferença na vida de muita gente. Falei assim, moçada, se você quer tornar a sua vida mais leve, não esqueça que um dia ela vai acabar. E você não sabe quando ela vai acabar. Nem a tua, nem esses demais que te amam, que fazem parte da sua vida afetiva, que estão você todo dia. Então eu acho que um grande lance para a gente inserir no nosso cotidiano é a gente perdoar mais e a gente ter menos expectativa em relação às pessoas, porque muitas vezes a expectativa fala muito mais sobre você do que o outro. Então, vamos reduzir um pouco a nossa expectativa, a nossa frustração, vamos aumentar um pouco o nosso perdão, porque a gente não sabe o dia da manhã, e foi uma fala mais vezes nesse sentido. Ali,
é um dos momentos que eu acho que o acaso fez com que o papel de professor me inseriu, me forçou a uma situação que eu tinha que ser responsável diferente. Porque você não pode ser negligente numa situação dessa. Você está entendendo? Eu penso que num momento desse é extremamente importante a gente verificar 2 tipos de professor. Que para mim existem pouquíssimos tipos, basicamente 2. Aquele que usa a escola como um ambiente de opressão e repressão, então ele torna-se um veículo da consolidação da repressão escolar. E o que ele vai fazer? Aconteceu uma tragédia, foda-se, vou dar aula. E já era, e pá, e conteúdo e acabou. E exercício no final. E já era, e vamos lá, e não tá conversando e mete o fumo. O que é levado muita gente se sente tentado a ser professor para ter esse poder de oprimir as pessoas. Outro tipo é aquele cara que, independente do estilo dele, mais afável, menos afável, mais duro, menos duro, independente, é aquele cara que quer efetivamente lidar com as pessoas. Então, com a realidade das pessoas, que pouco importa, vamos falar real, tem um monte de conteúdo que a gente ensina de pra quê, irmão? Tem um monte de coisa que a gente fala pros caras que... Eu nunca vou esquecer o dia que uma menina virou pra mim e falou assim: Carlão, você não vai dar aula sobre Nova Zelândia? Porque tem aqui no livro texto Nova Zelândia. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né? Que se nós vamos falar de Nova Zelândia... Não, tá aqui. Eu falei, então tá bom, vou te dar aula de Nova Zelândia. Expliquei um monte de coisa de Nova Zelândia. Eu falei, e agora? O que você vai fazer com isso? Que diferença isso faz? Né? A gente tem que lidar com a realidade, falar para as pessoas e mostrar a vida. Eu acho que o grande tesão de ser professor é o lance da vida. E para a gente terminar, que nós estamos avançando na hora, eu queria que você falasse um pouquinho, de forma mais ilustrativa, se for possível, exatamente sobre esse tesão que é da hora. Você percebeu que a gente não consegue falar muito sobre por que não ser professor. Afinal de contas, porque a gente é professor e a gente curte ser professor. Diferente daqueles caras que chegam na sala dos professores e só fica reclamando. Outro dia eu falei pra um camarada, eu falei assim, você não gosta de aluno? Vai vender pipoca, irmão. Sabe, larga a mão, é porque, pô, é o médico que não gosta de doente, sabe, é um veterinário que não gosta de bicho. Pô, não tem jeito, cara. É o seu bagulho. Professor tem que lidar com o aluno, certo? Então eu queria que você falasse um pouco desse tesão. Aquela parada que, pô, se o cara chega pra você e fala assim, você vai ter que dar aula sábado à tarde. Puta, sábado à tarde é osso. Mas que na hora que você tá lá dentro da sala, você tá fazendo que você tá lá com os caras, você tá curtindo. Tem coisa que deixa de parecer trabalho, porque você tá envolvido. Me fala disso pra você. Cara, eu percebi com o tempo, parece que é meio blasfêmio o que eu vou falar, mas é verdade. Eu percebi com o tempo que eu mais aprendo do que ensino, velho. Isso é uma coisa que no dia a dia confere um sabor para a profissão que é muito maneiro. Vou te dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu estava dando aula de degradação do solo. Por que no Brasil o solo degrada tanto? 1 hectare de produção de algodão pode perder 30 toneladas de solo por ano. E falando sobre isso e tal, e a molecada perguntando, assistindo a aula. Aí eu falei a palavra ravina. Uns moleque começaram a rir na hora que eu falei ravina. Falei, mas vocês estão rindo do quê? Não, porque ravina, aí vai vendo onde é que vai o papo. É o nome de uma parte de um jogo que a gente joga, da onde tira minério, aí falamos de videogame, aí falamos de como o esporte hoje está aí vinculado ao entretenimento eletrônico. Ô irmão, a final do League of Legends tem mais gente assistindo que a final da Olimpíada hoje. E aí me liguei numa parada. Hoje,
as nossas formas de entretenimento que nós usufruímos, elas estão conectadas a uma certa resistência da produção do entretenimento. Porque a moçada que está vindo está se divertindo de outro jeito faz tempo. Aprendi um lance. Então, o que me dá muita vontade de continuar dando aula, e eu não sei você, mas a minha expectativa de aposentar nem existe. Eu tenho vontade de reduzir, tenho vontade de ganhar mais, tenho vontade de viajar menos, mas eu não tenho vontade de parar. E eu reparei que grande parte dos intelectuais que vivem muito tempo, eles não perdem a lucidez mental. Você reparou isso? Sim, perfeito. Exemplo, Oscar Niemeyer, 100 e tantos anos, morreu lúcido e intelectualmente produtivo. Então, o que me dá mais tesão... Suassuna, né, cara? Quantos anos ele tinha? Eu não lembro. Eu também não sei, mas seguramente entre 90 e 100, né? Levi-Strauss, por exemplo. Mas, ilustrando, respondendo objetivamente, e vou passar para você. O que me dá mais vontade de dar aula e continuar é a troca que a sala de aula me proporciona. Que foi uma coisa que eu descobri na profissão. Porque quando eu comecei, eu achei que era um lance mais vertical. Que a gente fala, que é aquela ideia meio jesuítica de educação, né? Que você professa na função de professor e que aquele que é do outro lado, que é o aluno, que é aluno sem luz, está absorvendo, porque ele ainda não é iluminado, né? Esse tipo de coisa eu vi que não se sustenta num dia a dia quando a profissão tá legal, porque a gente troca muito, aprende muito e isso é incrível. Carlão, para a gente finalizar, fala para mim, hoje, o que faz você dar aula feliz? Putz, cara, essa pergunta é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu acho que o episódio de hoje vai com as 5 horas. Né? Culpa sua. Mas arremata. Não, agora falando sério. O que me faz dar aula feliz é estar junto a pessoas que de alguma forma, eu consiga tocá-las. E quando eu falo tocar, não é fisicamente, claro, né? Que eu consiga de alguma forma despertar algo nas pessoas. É muito difícil nos dias de hoje, como eu sou um homem do século XX, né, cara, aquela coisa toda, muitas vezes eu me deparo com dificuldades que são dificuldades geracionais. E eu me esforço para superá-las. Por exemplo, eu odeio videogame. Eu detesto. Então é uma coisa que eu vejo que dá problema, dá dificuldade. Eu, por exemplo, não conseguiria dar muita conversa nessa situação. Mas o lance de aprender é bom pra caramba. Mas quando eu tô lá e eu percebo que eu falei algo e que despertou nas pessoas alguma coisa, é o meu tesão. Aquilo fala assim, eu preciso voltar, eu quero fazer isso sempre. É estar com pessoas. Eu vou te falar, e para concluir, que cada um, eu acho que felicidade é quando você descobre o que você veio fazer no mundo. Não, sem dúvida. Sabe, quando você descobre, fala assim, eu vim fazer isso. Sei lá, pode ser fazer comida, pode ser cuidar de pessoas doentes, pode ser dirigir, sei lá, cara, qualquer coisa. Eu descobri que a minha função no planeta, quando Nosso Senhor falou, você vai, certo? A função que foi atribuída a mim é fazer com que o maior número de pessoas possíveis reflitam. Não importa para onde ela vai, que ela pense. Marque a trajetória da reflexão. É isso. Quando eu consigo fazer isso, para mim é do caralho. Show de bola. É do caralho. Show de bola. Carlão, satisfação total, garoto. Moçada, tamo junto. Quem curtiu, ajuda, compartilha,
passa pros amigos. Esse projeto veio pra ficar e a gente vai falar de coisa do arco da véia, meu irmão. É nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Até. Valeu.